Olá, de todo o coração estamos aqui em mais um programa de fé, um programa feito com amor, um programa de todo o coração. Neste quarto domingo do tempo pascal, Cristo se nos apresenta como sendo Deus, eu sou, e mais ainda, o bom pastor, isto é, não apenas aquele que cuida, aquele que conduz, protege o seu rebanho, as suas ovelhas. Muito mais ainda, é um pastor diferente. É o pastor que dá a vida por suas ovelhas, como nos deu algumas semanas atrás, na Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão. Acompanhemos neste programa dedicado ao Cristo Bom Pastor, mas também não esquecendo Nossa Senhora, a Divina Pastora, para que nós nos deixemos conduzir, para que a nossa vida seja bem cuidada por aquele que é o sumo e eterno, o bom, o boníssimo pastor de cada um de nós. Vamos lá, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Nós pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir. Queridos irmãos e irmãs, estamos neste programa de todo o coração, meditando o Evangelho de São João, no capítulo 10, do Cristo que se apresenta para nós como sendo o bom pastor. Naturalmente que evoca para nós uma simbologia agropastoril, um relato ou uma comparação que Jesus faz de si mesmo através da Sagrada Escritura, que desde o livro do Gênesis nos fala de pastores, de todos aqueles que no Antigo Testamento cuidaram dos seus rebanhos e protegeram as suas terras, as suas criações. Jesus, portanto, faz uso desta analogia, desta comparação. Mas note bem, antes de comparar-se com o bom pastor, Jesus primeiro faz a sua afirmação divina. Ele é Deus, eu sou. Não podemos perder de vista o encontro de Moisés com o Senhor na sarça ardente. Ali Deus se apresentou a Moisés como sendo eu sou aquele que é. Portanto, Jesus, sendo Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, se apresenta antes de tudo como Deus. Eu sou o bom pastor. Esse episódio desta apresentação de Jesus como sendo um Deus pastor bom, um pastor que ama, que cuida, que protege, que sara as feridas do seu rebanho, é própria de um episódio posterior à cura do cego de nascença. Façamos então esta sequência, ou esta consequência. Quando Jesus cura o cego de nascença, os fariseus fazem a Jesus uma pergunta muito maliciosa. Quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus não responde afirmativamente para dizer que houve pecado, mas que existe a misericórdia de Deus. Porque para qualquer circunstância de erro, de tristeza, de falência ou de precariedade, Deus é bom. Deus vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro,
porque a essência de Deus é o amor, é a bondade. Agora imaginemos aquele homem cego que apenas era guiado pela voz de outras pessoas. Ele era conduzido e reconhecia as pessoas através da voz ou do tato, que são exatamente dois sentidos, audição e tato, que as ovelhas também usam no rebanho, quando estão no redil. Então, uma ovelha reconhece sempre o seu pastor pela voz. E Jesus faz essa analogia para dizer: eu sou o bom pastor. As ovelhas me conhecem pela minha voz. Assim como aquele homem cego de nascença, que não podia ver, mas podia reconhecer pela voz ou pelo tato. Outro dado também muito interessante é que as ovelhas se aproximam umas das outras no rebanho, ou quando estão no redil, no mesmo aprisco, através do olfato. Por isso as ovelhas se juntam umas nas outras, porque todo o rebanho possui o mesmo cheiro. Não é sem porquê que o Papa Francisco faz uso desta bonita expressão, ter o cheiro de ovelhas. O pastor que reconhece também as suas ovelhas pelo cheiro, pelo odor. Notemos também, e sobretudo aqui em nossa região do Agreste, do sertão pernambucano, que os caprinos, os bodes e as ovelhas e as cabras, eles não pastam e não vivem em rebanho, são dispersos. Já os ovinos, os carneiros e as ovelhas, os cordeiros, pastam sempre juntos, são mais dóceis. Jesus, ele mesmo se apresenta como sendo também o Cordeiro de Deus. Muito interessante ainda fazer a analogia desta apresentação de Jesus como sendo o bom pastor com o profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, no capítulo 34, sobre quem é mercenário, os maus pastores, que cuidam do rebanho apenas por interesse, inclusive o interesse financeiro, o interesse afetivo, sexual. Jesus não. Jesus é o bom pastor porque ele mesmo diz: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E como ele deu a vida na cruz? Como o seu sangue, qual cordeiro imolado, foi derramado para a salvação de todo o rebanho. Nesses tempos de pandemia que se fala de imunidade de rebanho é quando nós somos perdoados, é quando nós somos conduzidos e amados pela misericórdia do bom pastor. Não deixe também de comparar esse texto do Evangelho de São João com o Salmo 23. O salmista fala que o pastor nos conduz para verdes pastagens, nos oferece águas tranquilas, cura as nossas feridas, sacia toda a nossa fome. Pois bem, todas essas promessas do salmista, neste belíssimo salmo que todos conhecem também como o Salmo 24, Jesus realizou em si mesmo. Se ofereceu como banquete, como água que sacia a nossa sede. Ele mesmo é a pastagem verdejante que nos alimenta na Eucaristia. Ele mesmo é a mesa que nos faz sentar no seu altar em cada Santa Missa. Quantas lições, quanta coisa bonita neste episódio do Bom Pastor, no Salmo 23, na advertência do profeta Ezequiel no capítulo 34. Tudo isso para que, apesar de sermos pessoas que gostamos da nossa individualidade, do nosso personalismo, nós não nos esqueçamos jamais que nós também somos rebanho. Pertencemos ao rebanho de Cristo, ao seu redil, que é a Igreja, como nos diz o documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, no número 6. A Igreja é o redil, é o rebanho de Cristo. Aí sim,
Todos nós somos cuidados, protegidos, amparados. Afinal, quem nunca precisou ser levado no ombro? Quem nunca precisou do apoio de uma mão ou de um braço forte? E é isso que Jesus faz conosco. Como sendo o bom pastor, nos pega pelo ombro, nos conduz pela mão, nos traz para o seu peito, para o seu lado aberto pela lança, e ali então cuida, cura, faz o curativo de todas as nossas feridas, de todas as nossas dores. Estamos no tempo da Páscoa e o nosso papo de cruz é aquele papo da cruz que nos leva à ressurreição. Fique agora então com Lunara Aires. Olá, tá começando mais um Papo de Cruz e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do Salmo 117, que é o Salmo da liturgia desse fim de semana, e o Salmo diz o seguinte: uma verdade que me trouxe para a realidade dos seres humanos da minha geração, das pessoas dessa geração que vivem buscando rotas de fuga nesse tempo. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos desse mundo. Amém. Eu acho que essa passagem, esse versículo desse salmo já é muito claro e ele nos diz uma realidade que me trouxe ao centro dos questionamentos da humanidade atual. Nossa geração, ela vive sempre colocando e buscando saídas e buscando alternativas e buscando possibilidades de resolver os seus problemas, colocando Deus por último em sua vida, colocando Deus por último, colocando Deus como última saída, colocando Deus como última opção. É uma frase que o povo diz assim: quando não dá mais jeito, quando não tem mais jeito, a gente reza. E infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas. A gente deixa Deus como uma última opção, uma última alternativa, quando na verdade ele deveria ser a primeira e única. Eu tenho alguns amigos que fazem parte de comunidade de vida, de algumas novas comunidades, e eles sempre dizem: quando a gente entende o nosso chamado e a gente vem viver o nosso chamado, a gente não pode ter plano B, porque Deus, ele é o plano único e principal. E eu acho isso grandioso, de uma pessoa que se desprende de todas as suas seguranças, que se desprende de tudo aquilo que lhe causava conforto e vai se lançar no mundo para viver o que Deus deseja que ele viva. Assim também é na realidade cotidiana. Muitas vezes a gente tem tantos problemas, né? E os cristãos se esquecem que eles só precisam voltar-se para Deus e entregar única e exclusivamente a Deus as suas ansiedades, os seus medos, os seus problemas, as suas frustrações. Mas ao contrário disso, sabe o que é que acontece? Ao contrário disso, os cristãos hoje estão, se envolvendo, se entregando, se dando muito mais às coisas místicas desse mundo do que ao próprio Deus, que é o único, suficiente e salvador. Sabe, tantos cristãos, e agora eu vou tocar em pontos específicos, tantos cristãos estão se envolvendo, se entregando com coisas místicas como horóscopo, cartas, tarô, adivinhações, sabe, tantas coisas, tantas realidades que nós cristãos não devemos nos envolver, porque a própria igreja nos diz que isso não é para nós, a própria igreja nos ensina que isso não é para nós. E se você hoje, no seu dia, tem alguma dúvida do que você deve fazer, recorra não somente à palavra, mas recorra ao catecismo, recorra aos ensinamentos da igreja e entenda que Deus, ele é o único, suficiente e salvador na sua vida. Abra mão dessas suas seguranças naquilo que não vem de Deus. A sua segurança está no Senhor, a sua cura está no Senhor, a sua confiança plena e total em toda e qualquer situação, seja ela na saúde, seja ela familiar, seja ela no trabalho. A sua segurança é o Senhor e nada mais e ninguém mais. Então é isso, por hoje eu deixo esse recado, que a nossa segurança está no Senhor, que você possa fixar isso no seu coração, e no próximo sábado eu tô de volta com mais um Papo de Cruz. Tchau, tchau! Então nós concluímos o nosso programa de todo o coração, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos dá
de ouvir, de conhecer e de amar a Sua palavra, para que deste modo nós possamos vivê-la e testemunhá-la a partir da nossa fé, dos nossos gestos de amor, de bondade e de perdão. Peçamos à Divina Pastora a sua intercessão para que o Cristo venha curar as nossas feridas, venha sarar as dores deste mundo marcado pela pandemia do Covid-19, restituindo-nos o dom da saúde e da paz. Que Deus volte o seu olhar misericordioso para todos nós, para as nossas famílias, e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fique com Deus. Até a próxima. Com minhas forças